Sejam bem-vindos! Estamos começando mais um Prestando Contas, programa que fala um pouquinho sobre as realizações, as coisas que a Prefeitura de Santa Gertrudes está realizando. Estamos de volta, primeiro programa do ano de 2025. Hoje a gente vai falar com a secretária de Educação, Marina Catai. Muito boa tarde, Marina, tudo bem? Como você está? Boa tarde, Renato, tudo bem? É uma honra novamente estar aqui no Prestando Contas, falando um pouquinho dos investimentos da educação do nosso município de Santa Gertrudes. Muito bom, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está o momento atual da nossa secretaria, das nossas escolas, né? Um balanço sobre aí o comecinho do ano. A educação é em movimento, né? A educação, ela não para. Nós estamos no momento aí, né, correndo aí com a organização das escolas, deixamos tudo organizado para receber os nossos alunos. Já estamos agora, né, findando o primeiro bimestre, né? Parece que foi ontem que nós estávamos lá na escola falando dos materiais que chegaram, dos uniformes, dos enxovais, dos produtos de higiene das creches. E já está passado um bimestre aí e estamos nos programando aí para o decorrer do ano com muitas novidades. O prefeito Gino e a secretaria investiram bastante, né? Vieram bastante coisas para os alunos aí no começo do ano, os uniformes, como você disse, né? Exatamente, Renato. É uma preocupação do prefeito Gino, né, da administração, sempre oferecer o melhor para os nossos alunos, sempre ofertar material para todos. Ele preza muito essa questão da igualdade, né? Como ele sempre fala, como ele não teve, né, e ele lembra disso, né, claramente, e nós também lembramos do nosso período que nós passamos nas escolas, que nós não tínhamos esse acesso ao que as nossas crianças de Santa Gertrudes têm hoje. Então, isso para nós é muito gratificante, você oferecer um material de qualidade, todos os nossos alunos têm o mesmo material, todos os nossos alunos têm as mesmas condições. E isso eu acho que é uma primícia do prefeito Gino, da administração, oferecer algo de qualidade, né? Os uniformes também, né? Nós compramos os uniformes, tanto os uniformes de calor como os uniformes de inverno, todos já chegaram. Agora nós estamos na etapa já adquirindo para os alunos que entraram após janeiro, então nós já estamos nessa etapa, logo os pais dos alunos novos também já vão receber. E as nossas crianças, além de tudo, elas têm a questão da segurança, porque quando você coloca o uniforme para a criança, você dá essa questão da padronização e da segurança, porque qualquer munícipe sabe que é um aluno da nossa rede municipal. Então, esses investimentos aí, eles são de extrema importância para a gente ter uma educação de qualidade. Esses investimentos que você diz que a gente já vê resultado, né? Já vê frutos sendo escolhidos. Por exemplo, o prêmio de excelência da educação que algumas escolas receberam e prêmios da Saresp. Fala um pouquinho pra gente. Sim, com certeza, né? O prêmio da excelência educacional, ele começa a partir do CNCA. O CNCA, Renato, ele é um compromisso nacional da criança alfabetizada, que ele foi feito no ano de 2023, e os municípios, juntamente com o Estado, eles têm que participar desse programa, que é oferecer a alfabetização na idade certa. Então, os nossos alunos do segundo ano, né, eles precisam estar alfabetizados até o término do segundo ano. E esse compromisso, ele é um regime colaborativo. Então, nós temos a União, o Estado e as prefeituras. E o Estado, ele lançou também no ano de 2023 o Criança Alfabetizada, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, né? E esse programa, que é o Alfabetiza Juntos, que nós estamos junto em parceria com o Estado, nós temos que fazer a prova do Saresp. Essa prova é aplicada com os alunos dos segundos anos e dos quintos anos. Então, todo ano, no final do ano, provavelmente ali para o final de novembro, mais ou menos, ocorrem essas avaliações. E dentro dessa avaliação, as escolas têm uma meta. Então, cada escola tem uma meta a ser atingida. E Santa Gertrudes teve o destaque com duas escolas nossas, que foram a escola Ceci e a MF Antônio Filier, que eles atingiram a meta de excelência educacional. As demais escolas também estão muito bem colocadas. Eu trouxe até aqui um dado para ver, ó. A escola Nilva, por exemplo, quando a gente recebeu os resultados, Renato, uma coisa que nos intrigou muito. A meta deles era 7,29, a escola teve 7,28. Então, foi 0,1 décimo, né? A escola Joaquim, ela tinha a meta de 7,21, ela teve 7,16. Então, as nossas escolas, elas estão todas acima de 7. Então, isso é um orgulho para nós, porque se a gente comparar em nível nacional,
nós vemos que a parte nacional ainda está 5, 6, e ter um município que já alcançou as metas 7, que já está caminhando para alcançar mais e mais, é um orgulho para nós, enquanto gestora da pasta ali, juntamente com os nossos professores e com os nossos gestores. Com certeza, né? É gratificante e muito interessante, muito prazeroso chegar nesses números, né? Exatamente. Para todas as escolas, os professores, os alunos, né? Com certeza, eu falo que os professores, eles são a nossa cereja do bolo, né? Eles que fazem total diferença e eles que estão ali dia a dia, aplicando, trabalhando, porque para acontecer tudo isso tem todo um preparo, né? Inclusive, a gente já conversou anteriormente sobre isso, que Santa Gertrudes investe muito nessa questão da avaliação. A gente tem um material próprio que o município adquire, que é o Aprova Brasil, e esse material, ele é fornecido do 1º até o 9º ano. Então, os professores, eles têm os simulados que contém nesse material e eles trabalham com os alunos esses simulados. Como eles trabalham esses simulados? Eles aplicam, depois eles lançam bimestralmente da plataforma do SET Brasil, lança lá esses dados, os resultados, vem uma equipe que analisa, manda de volta a devolutiva e depois ele vem dar a devolutiva para as coordenadoras também, que vai trabalhar ponto a ponto cada escola. Então, trabalha cada habilidade, cada matriz que é solicitada tanto na Aprova Brasil como no Saresp, elas estão inseridas ali e são trabalhadas ano a ano. Outro prêmio que eu fiquei impressionado que a cidade de Santa Gertrudes ganhou é a Olimpíadas da Educação Financeira, né? Algumas escolas. Assim, extremamente importante as crianças entenderem um pouquinho, né, da educação financeira para poder se organizar quando crescer, no futuro, e foram premiados, né? Fala um pouquinho para mim também. Com certeza. Nossa, a Escola Edna, né? Eles desenvolveram um projeto bem bacana, né? Com a parte da educação financeira, participaram das Olimpíadas, se cadastraram, os professores de matemática se envolveram com os alunos e eles receberam medalhas, né? Teve medalha de prata, medalha de bronze, teve honra ao mérito, reconhecimento, e isso é muito legal, Renato, porque a educação financeira, ela faz parte, a gente tem que trabalhar. Na minha época, eu não tive educação financeira, acredito que muitos de nós não tivemos esse trabalho. E isso dificulta muito lidar com o dinheiro. Hoje a gente já está mais velho, a gente já sabe as consequências que isso causa se você não administrar muito bem o nosso dinheiro. E você poder oferecer isso para os nossos alunos e já trabalhar com eles desde pequeno, isso é muito importante. Inclusive, este ano, Renato, nós estamos com uma parceria, né, com o Sicredi, que ele também está desenvolvendo esse projeto de educação financeira já com os nossos alunos pequenos, com os nossos alunos do Ensino Fundamental 1. Então, os nossos alunos, eles estão tendo essas palestras, né? E o legal é que o material, ele é todo adaptado com os personagens da Turma da Mônica. Então, eles recebem a palestra, recebem o gibi e podem levar para casa também o que eles estão aprendendo, né? Falar um pouquinho aí do uso do dinheiro, da consciência que a gente precisa já ofertar aos nossos alunos desde pequenos. E até, inclusive, ajudar os pais. Com né? certeza, exatamente. Dar uma Renato. mãozinha ali, né? E é uma conscientização extremamente importante, né? Com certeza. Fala também sobre a premiação de boas práticas pedagógicas da Solução Moderna. Sim, Santa Gertrudes está recebendo muitos prêmios, né, Renato? Bonito. A gente fica orgulhosa disso, dos nossos professores, né? Porque, enfim, é um trabalho em conjunto, é a administração investindo e vendo os resultados. Porque se você dá a infraestrutura, se você investe, você vê o resultado, que são os nossos professores, a linha ali, que vão trabalhar com as nossas crianças. As Boas Práticas é um projeto da Soluções Moderna, no qual Santa Gertrudes é parceira, por ter o material apostilado SET Brasil. E nós tivemos um destaque. Como que funciona, Renato? Os professores, ao término do ano, eles são convidados a cadastrar os seus projetos. Então, os professores desenvolveram um projeto bacana, viu que é um projeto legal, eles entram no site, se cadastram e colocam os projetos de sucesso que eles tiveram durante o ano letivo com os seus alunos. E Santa Gertrudes se destacou com o projeto da Escola Ivone, da professora Marisete, que ela fez com os alunos dela do 1º ano. Foi um projeto de inclusão, um projeto de leitura, e foi muito bacana. A professora, ela desenvolveu um livro com as crianças, e esse livro, os próprios alunos do primeiro ano, eles fizeram uma leitura.
Então, os próprios alunos gravaram as historinhas e foi um projeto muito bacana, um projeto de sucesso, de superação. E teve o destaque, nós fomos para São Paulo, ela recebeu, né, o reconhecimento de honra. E estamos aí convidando os professores para que eles também se cadastrem, porque nós temos projetos maravilhosos lá em Santa, temos certeza que vamos ter cada vez mais e mais. Porque além do investimento para as crianças, nas escolas, vocês também fazem investimentos com os professores, né? Recentemente o Léo Freiman esteve aqui, foi uma palestra maravilhosa. Rômulo Porto também é um fonoaudiólogo muito bom, né? Então, me fala um pouquinho aí de todo esse investimento com relação aos professores também. Com certeza. Eu acredito que a formação ela é a base de tudo, né? Para você ter bons professores que fazem a diferença, você precisa dar formação, você precisa dar um respaldo para eles. Educação, ela é transformadora e ela muda o tempo todo. Então, é algo que você não pode parar. Você tem que estar a todo momento se atualizando, revendo as suas práticas. E Santa Gertrudes investe muito na formação dos nossos professores, nas palestras de conscientização, nos temas novos, né? O Léo, ele foi lá para abordar essa questão do emocional mesmo, do cuidado, né, que o professor tem que ter consigo para cuidar do outro. Então, foi muito bacana. Uma palestra para acolher, porque está iniciando o ano letivo. Eles precisam ser bem recepcionados, ser acolhidos, né, bem cuidados. E fora, né, que nós temos a formação durante todo o ano, né? A SET Brasil, né, junto com as Soluções Modernas, elas também fazem as formações com os nossos professores, todo bimestre. Então, tem as oficinas pedagógicas com eles. Nós temos as formações com os nossos gestores, com os nossos coordenadores, porque é a prática, é você colocar o professor ali para trabalhar, o fazer, que tudo isso se transforma junto e faz de fato acontecer. E ele vai replicar isso lá na sala de aula com os nossos alunos. Investimento nos professores, nos alunos, nos professores com cursos, nos professores com palestras e na tecnologia também, né? Exatamente, né? Santa Gertrudes, nós tivemos ali no ano de 2023, né, a inserção das nossas lousas digitais e nós capacitamos os nossos professores, né? No começo, a gente teve professor que falou, nossa, mas eu acho um pouco complicado, como vai ser algo novo chegando? E hoje a gente vê todos os nossos professores usando as lousas digitais, eles trabalham, eles produzem, eles confeccionam, montam os jogos, porque eles aprenderam a lidar com a tecnologia, né? A tecnologia, ela está, né, à mercê de nós e ela tem que ser ensinada na escola, mas ensinada da forma correta. Inclusive, Renato, nós temos, né, uma mudança na BNCC, que ela foi feita no final de 2023, que é a parte da BNCC computacional e que, inclusive, esse ano, Santa Gertrudes está adequando o seu currículo para a BNCC computacional. Porque o pensamento tecnológico, uma coisa que é bem legal e curiosa, quando a gente fala na tecnologia, a gente pensa logo nos aparelhos, no computador, mas a tecnologia, ela vai muito mais além do que isso, né? O pensamento computacional, ele vai além. É você ensinar os nossos alunos a como eles vão resolver determinado problema, como eles vão agir, o que eles vão usar. Então, essa parte a gente está trabalhando bastante na questão e fazendo adequação curricular também, conforme prevê a lei. E hoje, todas as crianças mexem com a tecnologia. Então, eu imagino que a lousa digital, tudo isso deve ser mais uma forma para chamar a atenção do aluno, da criança, para querer prestar atenção, para querer entender, para querer, além de aprofundar mais ao conteúdo, né? Com certeza, Renato. E isso ajuda muito, né? Inclusive, a gente tem uma parceria, um convênio com o Estado, né? De uma plataforma que chama Elefante Letrado. E essa plataforma, ela vai ajudar na parte da leitura. Como nós estamos trabalhando, né, no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e dentro do compromisso do programa Alfabetiza Juntos tem a parte da fluência leitora, um dos quesitos que tem é a questão da programação que tem no computador, que a gente usa, e da plataforma Elefante Letrado, que vai ajudar. É mais uma ferramenta que os nossos professores e os nossos alunos têm para poder trabalhar aí a parte da leitura. E, claro, né, mostrar para eles o lado bom da tecnologia, né? Eu acho que é isso que é o importante da escola. Hoje nós temos visto que a tecnologia ela é ótima, mas em alguns casos ela precisa ser muito bem trabalhada, porque ela tem que ser bem usada, né? Ela tem que saber, a criança já tem que ter uma consciência de como usar essa tecnologia para o bem.
né? E tudo que vem pro bem, vem algumas coisas juntas. Exatamente. Né? Então vamos focar no lado bom do negócio e aproveitar. Com certeza, né? Renato. Me fala um pouquinho aí do que a gente pode esperar para a educação nos próximos meses. A educação não para, como eu já falei, né? A educação, ela movimenta o ano todo. A gente trabalha muito com projeção. Nós agora estamos começando aí, em maio, o período de festas. Já começa a iniciar as festas escolares. E elas vão até mais ou menos em julho. Já estamos organizando o nosso simpósio educacional. Esse ano, o nosso simpósio educacional, ele vai falar sobre a inclusão, os desafios e as possibilidades. Porque o ano passado nós fizemos uma pesquisa com os nossos professores para saber deles o que eles gostariam de ter de formação, o que eles acham que eles precisam. E isso é muito legal, porque depois que a gente fez o levantamento, uma das maiores questões que surgiu foi a questão da inclusão, porque ainda é um desafio para todos nós, né? Então, esse ano, o nosso simpósio ele vai ser pautado nessa primícia da inclusão. Nós estamos organizando aí os Jogos Escolares, que vai acontecer lá em setembro também. Já estamos com todas as equipes e estamos em preparação para as provas, as avaliações externas. Esse ano nós vamos ter a Prova Brasil, porque a gente tem, ela ocorre um ano sim, um ano não. Então, ela foi feita em 2023, esse ano ela é feita novamente, sempre nos anos ímpares. Temos a prova do Saresp novamente e estamos aí trabalhando com as equipes, né? Nós estamos trabalhando com uma formação de gestão de resultado, onde a gente leva os dados de cada escola, senta com as coordenadoras. Eu tenho uma profissional que vem, que vai trabalhar isso com elas, com os professores, de como atingir as metas, o que está faltando, o que precisa adequar, o que está ok. E é nesse sentido, né? E vamos nos organizando aí para a gente ter um ano letivo aí maravilhoso, né? E com as nossas crianças que fazem toda a diferença lá, sempre oferecendo o melhor para eles. No comecinho da sua fala agora você falou, e acho impressionante a troca que tem, né? Porque eu imagino que cada escola tem uma realidade, cada professor, às vezes você imagina uma coisa, mas o professor que está ali no dia a dia fala, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E tem uma troca, um relacionamento muito bom entre a secretaria, entre os professores, entre as escolas, né? Como é que é todo esse trabalho? Com certeza, Renato. É um trabalho democrático, né? É ouvir, né? Sentar, ouvir, ver o que é possível, conversar, porque assim, a educação ela não se faz sozinha, né? O secretário, ele não trabalha sozinho, ele precisa de toda uma colaboração, então ele precisa ouvir os professores. Quem traz isso para mim são as equipes gestoras, então nós temos reuniões toda semana nós temos reuniões com o grupo de gestoras, a cada 15 dias com as coordenadoras, e é nesse trabalho mesmo de diálogo, né? Então vamos ver, olha, aqui eu preciso adequar isso daqui deu legal, e o mais interessante, que nessas reuniões, uma escola troca com a outra. Então, por exemplo, uma experiência de sucesso que deu certo em determinada escola, ela passa para outra, que às vezes soluciona o problema que ela estava. E assim elas vão fazendo essas trocas, porque a educação acontece em troca, não existe educação individual, né? Eu falo que lá nós somos uma rede, é um trabalho em rede. Então, a gente sempre tenta trazer tudo para todas e de uma forma que a gente consiga trabalhar de forma colaborativa. Maravilhoso. Deixa um recadinho aí para os pais, para os alunos, para a gente estar quase finalizando o nosso programa. Eu queria agradecer, né? Agradecer o prefeito Gino por todo o apoio, né? Por ter abraçado a nossa educação. Eu falo que o prefeito Gino, sempre que eu preciso, ele está ali, pronto para poder nos ajudar. Eu agradeço imensamente a minha equipe da secretaria, aos professores que fazem toda a diferença lá na sala de aula. Agradeço aos pais, porque a gente precisa muito da família, né? Eu falo que a educação, ela é uma tríplice. Você precisa a parte administrativa, você precisa da escola e a parte da família. E esses três trabalhando em conjunto, a gente vê uma educação de sucesso, né? Então, os pais apoiem seus filhos, estejam junto com eles, acreditem, porque a educação, ela é transformadora. A educação, ela transforma a vida de muitas pessoas e não tem. Eu acho que sem educação, nós não seríamos nada, né? Então, acredito nesse poder e um beijo especial para os meus alunos, né? Os meus 4.300 alunos da Rede Municipal de Santa Gertrudes, que estão lá, que são o nosso futuro, né? Eu falo que nós temos que formá-los e formá-los bem, porque o amanhã são eles que vão estar nos servindo, né? Então, eu acredito muito nisso e a educação, ela tem o poder de transformar a todos. É um futuro
bem programado, bem planejado aí, que com certeza vai trazer muitos frutos para nossa cidade, para a região, para todo mundo aí. Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui com a gente. Renato, eu que agradeço. Quero agradecer todo mundo que participou aí, que assistiu. Toda semana agora a gente vai fazer o nosso programa Prestando Contas. A semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado e até lá.